O nosso texto de estudo dessa noite está na Carta da Alegria, a carta mais alegre das Escrituras Sagradas. Não poderia ser outra carta para que nós pudéssemos pensar na alegria que nós temos de estarmos juntos nessa noite, glorificando a Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do verso 1 até o verso 11. Verso 3, até o verso 11. Vamos fazer a leitura de forma responsiva. Eu vou ler um verso, os irmãos outro, e assim por diante. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, a igreja. Pela vossa cooperação no Evangelho desde o princípio até o dia, ou até agora. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção. Cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Ó Pai, fale ao nosso coração nessa noite, fale às nossas vidas nessa noite, para que possamos meditar nas Escrituras e tirar lições preciosas para cada um de nós. E em nome do Teu Filho Jesus, é que nós louvamos e glorificamos o Teu nome. Amém. Meus amados, quando nós pensamos na carta de Paulo à igreja em Filipos, quando nós olhamos para essa carta, nós vamos descobrir algumas coisas que chamam-nos a atenção. Esta era uma cidade peculiar para o apóstolo Paulo. Era a cidade que Paulo teve a oportunidade de ter 2 episódios ou 3 episódios marcantes na sua vida. O primeiro deles foi quando Paulo estava ensinando a palavra à beira de um lago, alguns chamam um pequeno rio, mas naquele lugar Paulo começou a ensinar o Evangelho e o coração de Lídia aqueceu a palavra de Paulo. Ela se sentiu incomodada e ela ali aceita Cristo. E ali naquele lugar Paulo a batiza. E ali começa a igreja de Filipos. E Lídia, de uma forma muito espontânea, convida Paulo e Silas para ir para a sua casa. Primeiramente, foi um ato inusitado. Naquela época, a mulher não convidaria ninguém para ficar na sua casa. Alguns entendem que Lídia era uma viúva, e por isso ela convidou Paulo e Silas para irem para a sua casa. Há uma discussão em torno disso, mas foi um ato inusitado, para que Paulo e Silas pudessem hospedar-se na sua casa. E o texto sagrado deixa bem claro que ela chegou para Paulo e disse: julgais que eu sou digna, entre na minha casa. Isto é, ela tinha aceito a Cristo, teve a experiência da conversão, teve o batismo naquele mesmo momento, e agora Paulo entrava na sua casa. No outro dia, Paulo foi seguido por uma jovem adivinhadora, que aquela jovem dava lucro para aquelas pessoas que ali estavam. E Paulo, sentindo incomodado com aquela situação, repreende o inimigo, repreende o demônio.
E aquela jovem é livre, é liberta daquele espírito mau. Outro fato que marca a vida de Paulo. Outro fato que chama a atenção para a pessoa de Paulo e para a pessoa de Silas. Eles tiram o lucro daqueles que exploravam aquela jovem. Eles tiram o lucro daqueles que colocavam aquela jovem para adivinhar situações e explorar as pessoas. E agora eles não tinham mais essa oportunidade. Então Paulo e Silas são levados à cadeia. São acusados. São chicoteados. Recebem vergonhas nas costas. Dores profundas nas costas. Alguns afirmam que Paulo recebeu 40 açoites menos 39 açoites. Não era com mãos fracas, débeis, mas eram mãos fortes. E Paulo ficou com as costas sangrando. O mesmo acontece com Silas. E eles são amarrados no centro do cárcere. Eram prisioneiros importantes, não poderia fugir. E o carcereiro tinha a obrigação de guardá-los e protegê-los. Mas Deus, pela sua graça, permitiu que Paulo e Silas louvassem o Senhor. Nós descobrimos aí que o servo de Deus, em qualquer circunstância da vida, tem a obrigação de louvar a Deus. Não sei se a voz deles era tão boa quanto o Estênio, mas eles louvaram o Senhor. Uma voz mais fraca, débil, machucada. Não sei se vocês já ouviram alguém sentindo dor cantando. Sentindo a dor do seu corpo e expressando através de música aquele momento. A pessoa canta com voz muito fraca, muito débil. Mas eles louvavam a Deus. E Deus atuou naquele presídio. As cadeias caíram. E aqueles homens foram libertos. E o carcereiro, assustado com aquele fato, tomou a sua própria espada e procurou tirar a sua vida, porque ele ia sofrer muito nas mãos das autoridades. Aí Paulo grita com ele: não faças mal, nós estamos aqui, não tire a sua vida. Aquilo impressiona mais o carcereiro. E ele leva Paulo para a sua casa. E de pronto ele pergunta: o que devo fazer para ser salvo? E a resposta do Evangelho é simples e direta: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E naquela mesma noite ele é batizado e toda a sua família é batizada. Ele põe a mesa para Paulo, ele cura os ferimentos de Paulo e ele serve o apóstolo Paulo. Então a igreja de Filipos tinha algo muito particular com o apóstolo. Foi a única igreja que se dispôs a contribuir para o ministério de fato apostólico. Se nós olharmos no capítulo 4, nós vamos descobrir isso. Essa igreja tinha prazer de enviar suprimento para Paulo, ao ponto de Epafrodito ter ficado enfermo, levando o suprimento dessa igreja para o apóstolo Paulo. E para essa igreja, Paulo também envia depois Timóteo, para saber como estavam as coisas naquela igreja. E este capítulo 1, Paulo começa com ações de graças. Gratidão. E a gratidão que Paulo traz para nós nesse texto, ela envolve 3 momentos muito específicos. Primeiro momento, olhando para o passado. Quando Paulo chama a atenção da igreja para volver os seus olhos para o passado. E Paulo deixa bem claro: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo está dizendo: meus queridos e amados irmãos de Filipos, vocês foram bênçãos na minha vida,
E mais do que isso, vocês foram cooperadores para a expansão do reino do nosso Deus neste lugar. 75 anos. Eu gostaria que os irmãos agora voltassem um pouco para trás. Que os mais velhos pensassem um pouco como nosso irmão presbítero Pedro veio dar seu testemunho, veio falar e citou a família que o ajudou muito aqui da igreja, citou irmãos que aqui estiveram com ele no conselho da igreja. Então, que os irmãos voltassem os seus olhos para trás. Alguns 40 anos, alguns 50 anos, alguns 60 anos, alguns poucos meses, ou poucos dias, não importa. E você pudesse, nesta hora, agradecer a Deus pelo trabalho dos irmãos nesta igreja. Que os pastores dessa igreja pudessem olhar para trás e ver seus presbíteros que batalharam por essa igreja, presbíteros que deram a vida por essa igreja, que fizeram a história desta igreja ser uma história viva, e pudesse agradecer a Deus pela vida desses queridos e amados irmãos. Pela construção do templo, desse lugar, pela compra de terreno, pelas lutas, pelas dificuldades, pelas intempéries, pelas batalhas vividas, porque muitas vezes nós queremos dar graças a Deus só por grandes vitórias, nós não queremos dar graças a Deus pelos momentos difíceis que nós passamos. Paulo, escrevendo também a Filipenses, no capítulo 2, ele coloca para nós, a partir do verso 13, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Nós muitas vezes não compreendemos as batalhas. Há momentos em nossas vidas que nós olhamos e perguntamos a Deus: por que, Senhor? Por que o Senhor permitiu a igreja passar por essa situação? Homens instruídos, homens cultos, homens capazes, homens trabalhadores, de uma hora para outra, desentendem. Mas tudo é permissão do Senhor. Tudo é ato do Senhor. Eu fico olhando Israel quando Deus conduz Israel. Logo após a saída do Egito, Deus dá um mapa. E Deus conduz Israel para uma situação difícil. De um lado estava o Mar Vermelho, à frente do povo. Atrás estavam vindo os egípcios. E este povo começa a olhar para Moisés e a clamar diante de Moisés. E eles chegam a dizer: não havia sepulcros no Egito para que nós fôssemos sepultados neste lugar. Mas Deus tinha algo mais precioso para ensinar para este povo. É nas crises que nós aprendemos a depender mais de Deus e a compreender a vontade soberana de Deus. E Deus disse para esse povo: diga ao povo que marche. Não fique clamando. Abrir o mar é minha função. Diga ao povo que marche. E o mar se abriu e o povo pôde passar. Nós muitas vezes olhamos para as coisas e não compreendemos que, a despeito das muitas lutas, nós somos mais do que vencedores. E da cooperação de cada irmão para que o Evangelho pudesse crescer. Novas congregações pudessem ser abertas, novos postos de pregação pudessem surgir, novos momentos pudessem de fato ser realizados. E pela graça de Deus, a igreja vai crescendo, crescendo e se multiplicando e desenvolvendo de acordo com a vontade soberana de Deus. Cada um vai para uma região.
cada um cumpre o seu ministério de acordo com a vontade do Senhor. E de uma hora para outra, novas igrejas, novos pontos de pregação, novas congregações. É Deus usando a nós para fazer a sua obra de acordo com a vontade dEle, sem nós compreendermos tudo o que se passa. O que nós precisamos é saber, Senhor, graças te damos. Nós estamos cooperando com o trabalho. Nos dê entendimento, nos dê quebrantamento, nos dê oportunidades novas, de acordo com a tua vontade, nos dê reconciliação, nos dê amor, nos dê paixão pela obra, nos dê sentimento de gratidão diante do Senhor, porque tudo vem das tuas mãos, tudo vem das mãos de Deus. Essa construção, esta igreja, suas reformas, tudo das mãos de Deus. Cada pastor que aqui passou, cada pastor que aqui esteve, teve a sua contribuição, teve a sua história, e Deus dirige todas as coisas. É Ele que faz todas as coisas. Ele que toma conta de todas as coisas. A minha igreja não tem essa oportunidade, porque eu sou um pastor que estou há 41 anos na igreja. Eu comecei a igreja. Hoje o conselho é formado quase todo de presbíteros que eu recebi por batismo e profissão de fé. E tem hora que eu brinco com os irmãos que eu gostaria até de sair, para que outros pastores pudessem começar o seu trabalho ali. Aí há poucos dias eu comuniquei ao conselho que queria jubilar, e o conselho disse, não, pastor, fica mais alguns anos, o senhor está forte ainda, o senhor está disposto ainda, o senhor não precisa ainda de bengala, fique alguns anos mais. Mas já são 41 anos. São irmãos fervorosos, trabalhadores. A igreja não é o pastor, a igreja somos o povo de Deus, famílias eleitas, presbíteros eleitos, diáconos eleitos, e os pastores cooperam com esse ministério no decorrer dos anos, para a glória, para a honra e louvor do Senhor. Mas outro momento de gratidão nesse texto que me chama a atenção. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Gratidão, meus amados, pela obra que o Espírito Santo faz na igreja. Gratidão a Deus pelo aquilo que o Espírito Santo faz na igreja. Todos nós que somos crentes fomos chamados por Deus. Fomos chamados no tempo de Deus, na hora de Deus, porque todos nós somos eleitos do Senhor desde a eternidade. E quem nos chama e quem transmite a nós a obra salvífica de Cristo Jesus é o Espírito Santo. Ele aplica em nós. Ele é o selo, é a garantia, é o penhor, que a obra de Cristo é eficaz para nós. E mais do que isso, ele é a perseverança para as nossas vidas. Quando nós tropeçamos, é o Espírito Santo que nos abraça, que nos levanta, que nos põe de pé. E ele que faz toda a obra. Nós muitas vezes não compreendemos como que o Espírito Santo de Deus trabalha nas nossas vidas. Ele está em nós, ele habita em nós. Nós somos corpo do Espírito Santo para a glória de Deus. Ele que testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então o que Paulo estava dizendo, que nós precisamos dar graças a Deus, porque o Espírito começou a boa obra, ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isto é, a garantia que eu tenho da minha salvação, até o dia em que eu encontrarei com o meu Senhor Jesus Cristo. E quem faz tudo isso é o Espírito Santo de Deus. Então todo crente tem o Espírito Santo de Deus.
Todo salvo em Cristo Jesus tem o Espírito Santo de Deus. Então nós não viemos para a igreja porque nós tomamos a decisão de vir para a igreja. Um dia nós saímos de casa e falamos, agora eu vou para a igreja de Vila Maria. Não, meu querido, você fez isso porque o Espírito Santo te incomodou. E conduziu o seu caminho para esta igreja. Por isso você tentou sair, mas o Espírito Santo não deixa. Ele segura a sua vida. É uma coisa gostosa, fiel, é entendermos a obra do Espírito Santo por nós. Ele não intercede por nós. Talvez o irmão vai lembrar de Romanos capítulo 8, dizendo que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso quer dizer o seguinte, que o Espírito traz do Pai a sua vontade para as nossas vidas. O único mediador que nós temos entre nós e Deus é Cristo Jesus, o Senhor. Ele é o único mediador. Então, o que o Espírito faz é trabalhar nas nossas vidas, porque para que as nossas orações reflitam a vontade de Deus, o querer de Deus, a sabedoria de Deus nas nossas vidas. É uma comunhão tão íntima. Por isso nós podemos fechar a porta do nosso quarto e falar a Deus, e derramar nossa alma, e abrir o nosso coração, e falar tudo o que passa das nossas vidas na presença de Deus. Este é o grande privilégio que nós temos. E para nós reformados, o Espírito Santo não trabalha a nossa oração, ele trabalha a nossa vontade, para que eu possa compreender o que Deus quer da minha própria vida. Era assim que Calvino procurava mostrar e ensinar. É o Espírito Santo trabalhando na vida da igreja, para que a igreja possa refletir a pessoa de Jesus no seu andar, no seu viver, para a glória do nosso Deus. E a igreja só pode fazer isso se ela se sentir confortada pelo Espírito Santo de Deus. Lá estava Paulo no cárcere. Lá estava ele nas algemas. Lá estava ele sentindo a dor do cárcere, mas o Senhor estava ao seu lado. O Espírito Santo do Senhor estava consolando, porque Ele é o Consolador. Estava animando, estava dando ele sentido para a sua vida. E ele então poderia dizer, tenho saudade de vocês, os trago do coração, seja das minhas algemas, seja da defesa e confirmação, pois todos sois participantes da graça comigo. Sois participantes da graça de Deus, transformadora, renovadora nas nossas vidas. Como é bom nós entendermos isso, meus amados. Como é bom nós compreendermos tudo isso e colocar em prática nas nossas vidas. Nós podemos dar graças a Deus. Nós podemos agradecer a Deus e nos colocar de joelhos diante do Senhor, dizendo, graças te dou, Senhor, pela atuação do Teu Espírito na minha vida. Pela certeza que eu tenho de ser salvo e poder refletir Jesus nas minhas ações, porque o Espírito Santo participa integralmente da minha vida. Não há nada que Ele não saiba. Não há nada que Ele não conheça. Não há nada que Ele diga. Eu estava conversando com uma jovem e ela me contava uma experiência que ela teve, uma moça muito crente. Ela me contava uma experiência que ela teve, ela arranjou um namorado. E certo dia esse namorado chegou para ela e fez algumas propostas.
que ia além do compromisso de um namoro. Ela já estava para ficar noiva dele, já tinha comunicado aos pais que iria ficar noiva dele, mas no decorrer do namoro daquele dia, ele começou a colocar algumas propostas para ela. Ela disse: não posso fazer o que você quer. E a certo momento ela disse: você está com medo do seu pai? Que ele veio a saber. Disse: não. Meu pai não vai vir a saber, porque eu não vou entristecê-lo com essas palavras. Você está com medo da sua igreja tomar conhecimento? Também não. É porque tem uma pessoa que está conosco, que deve estar muito triste por aquilo que você está falando comigo. E por isso, eu não quero entristecê-la mais. Eu quero dizer para você que hoje está terminado o nosso relacionamento. Você não me merece. E eu estava orando a Deus, pedindo que me desse a oportunidade. E que me mostrasse que você era um homem que, de fato, eu sempre pensei que fosse. E se você não fosse aquele homem que eu sempre pensei que fosse, Deus deveria esclarecer para mim. E Deus esclareceu nesta hora pela proposta que você me fez. Muito obrigado. Aquele rapaz voltou e quis saber dela mais alguma coisa. Ela disse: o Espírito Santo está comigo. Eu sou templo do Espírito Santo. E eu não posso desonrar o meu Deus. Então, muito obrigado. Aqui encerra o nosso relacionamento. Sabe quantos de nós teríamos essa ousadia? Sabe quantos de nós poderíamos pensar assim? Sabe quantos de nós teríamos coragem de colocar desta maneira diante das pessoas as nossas vidas? Eu me lembro de outro fato, de um carro bateu no outro carro, numa das estradas nossas. E quando a pessoa bateu no outro carro, ele desceu e viu um versículo bíblico no carro: tudo posso daquele que me fortalece, este carro pertence a Jesus. E a pessoa que havia batido logo orou a Deus e disse: Senhor, graças te dou, porque infelizmente eu bati, mas eu bati com uma pessoa crente, não vai ter briga, não vai ter nenhuma palavra ruim agora. Aí o outro desceu gritando, desceu falando horrores. E aquele que estava ali ficou um pouco assustado e disse: por que você está gritando tanto? Por que você está fazendo isso? Eu tenho seguro, vai consertar seu carro, vai arrumar tudo do seu carro. E se você precisar, eu posso até emprestar um carro para você. Eu tenho outro carro em casa, até seu carro ficar pronto, eu tenho um carro à sua disposição. Aí ele gritou mais e falou: você está achando que eu sou? E começou a falar mais coisas. Aí aquela pessoa disse: eu vi os textos bíblicos do seu carro. E pensei que eu estava conversando com um crente, que eu sou evangélico. E eu creio que o Espírito Santo está comigo. Por isso eu estou dizendo isso para você. Quando ele falou assim, o outro começou a chorar. E ele não compreendeu como a pessoa sai do estado de nervosismo, de gritos, e agora começa a chorar. E ele continuou e disse: por que você agora está chorando? De um momento para o outro você está quase me batendo e agora você está chorando. Aquele que chorava disse para ele: você me perdoe, eu também sou evangélico. Mais do que evangélico, eu sou pastor de uma igreja. E eu não poderia ter procedido assim. Eu sou pastor de uma igreja. Meus amados, nós muitas vezes esquecemos que o Espírito Santo habita em nós. Graças te dou, Senhor,
que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia final. Graças te dou, Senhor, porque eu posso orar diante do Senhor, para que o amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para que os crentes possam conviver com coisas mais excelentes, sendo sinceros e inculpáveis no dia do Senhor e cheios de fruto de justiça. Agora Paulo está voltando, olhando para a igreja e dizendo para a igreja: eu faço uma oração. Uma oração dentro desse espírito de gratidão. Eu quero que a igreja aumente o seu amor, uns com os outros. Eu creio que o mundo que nós estamos vivendo é o mundo que mais precisa de amor. Nós estamos perdendo a dimensão do amor. Porque à medida que está passando os dias, nós estamos ficando cada vez mais isolados. E uma das características da mídia social é nos isolar, gerar em nós cada vez mais solidão. E a solidão vai gerar em nós depois a depressão. E a depressão vai gerar em nós o suicídio. Os jornais têm trazido notas muito tristes, dizendo do aumento do suicídio entre adolescentes e jovens. Estão ficando tão solitários, ficando tão tristes nas vidas, porque perderam a dimensão do amor. Às vezes o irmão vai achar até interessante, mas o dia que eu me aposentei foi um dos dias mais alegres para mim. Agora eu estava aposentado pelo INSS. Eu fui à fila do INSS, eu fui à fila do banco, que ia ser o banco que ia pagar, e eu fiquei ali conversando com várias pessoas aposentadas, conversando com eles, lembrando das nossas vidas, lembrando da cidade, lembrando dos encontros. E a certo momento, o gerente do banco, que era muito conhecido meu, chegou e disse: pastor, o senhor não quer que eu lance na conta do senhor? Eu disse: não. Por que o senhor não quer que eu lance na conta do senhor? Meu querido, o maior prazer que eu tenho é de vir aqui ao banco, ficar na fila, conversar com os velhos, alguns mais novos, alguns mais velhos. E a gente se abraça, a gente se encontra, e a gente sai daqui rejuvenescido. Mas aí a pouco os bancos começaram a aconselhar: não venha mais ao banco, tem muito serviço, faça tudo pela internet. O Itaú soltou aquelas propagandas, tudo por internet, colocando duas senhoras mais velhas, conversando e entendendo que agora tudo poderia ser feito por internet. Nós não vamos ao banco mais, tudo é internet. Nós não conversamos com mais ninguém. Agora nós podemos fazer tudo pela internet de nossas casas. Nós podemos trabalhar em casa. Nós estamos perdendo a conexão com o mundo. Nós estamos perdendo o relacionamento com as pessoas. Por isso a violência tem aumentado. Cada dia que passa, nós nos tornamos mais violentos. E ao mesmo tempo diminui o amor. E quando você lê Mateus 24, e uma das advertências mais sérias de Jesus em Mateus 24, é que o amor ia diminuir. E Deus teria de abreviar os tempos, porque o amor ia diminuir. Meus amados, nós vivemos numa época que nós precisamos clamar a Deus para que aumente o nosso amor. Onde eu possa abraçar as pessoas, onde eu posso conversar com as pessoas, onde eu posso orar com as pessoas, onde eu posso sentir a alegria das pessoas. Não é simplesmente saber que a pessoa existe e está no seu canto isolado, sofrendo a solidão, porque depois ela vai se autodestruir. Que o amor aumente
cada vez mais. E não somente o amor, mas temos conhecimento, temos toda a percepção, sejamos sinceros, inculpáveis e tenhamos frutos de justiça da nossa vida. A oração paulina é que a igreja seja viva, atuante no mundo em que nós vivemos. É uma igreja santa, pura, santa, diante do Senhor. Todas as qualidades aqui colocadas por Paulo caminha-se para a santificação. Nós, como igreja, precisamos trilhar esse caminho. E é isso que Paulo está dizendo: graças te dou, Senhor. E graças te dou, Senhor, porque eu posso fazer esta oração. E eu creio que todos nós podemos orar a Deus. Orar para que a nossa igreja seja mais vibrante, para que os irmãos tenham mais paciência ao sair da igreja, porque muitas vezes os irmãos quase se atropelam. Se o pastor não comprar um tapete voador, ele não consegue chegar à porta, porque os irmãos têm de correr. Aí criou-se cafezinho, foi criando tantas coisas para tentar resolver, só para enganar a nós mesmos. Nós precisamos nos relacionar mais. É no relacionamento da igreja que nós vamos ter a alegria de ver os nossos filhos conversando uns com os outros. Daqui a pouco surgindo namoros dentro da igreja. Daqui a pouco nossos filhos vão estar casando dentro da igreja. Não há bênção maior do que esta. Não há alegria maior do que esta. Ver os nossos filhos se relacionando. Mas os pais precisam ter paciência. E para casa, para quê? Por que você tem que chegar tão rápido na sua casa? Você não pode ficar 5 minutos na porta da igreja. E para ficar, precisa ter um cafezinho. Se não tiver o café, você não fica. Tem um chazinho, tem uma bolachinha. Nós fomos inventando coisas, criando situações para enganar a nós mesmos. Nós perdemos a dimensão de amar uns aos outros. Eu gostaria que a igreja pudesse ser um pouco mais amorosa. É tão bom ver os irmãos. É tão bom aproximarmos dos irmãos. É tão bom sabermos que nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Graças te dou, Senhor, pelos 75 anos da Igreja Presbiteriana de Vila Maria. Por essa igreja vibrante, por esse povo vibrante, mãe de várias congregações, mães de muitas igrejas, e que está atuando de acordo com a vontade do Senhor. Graças te dou, Senhor, por essa igreja que está amando mais. Está sentindo a alegria de se relacionar mais, sendo sinceros e inculpáveis, sendo justos nos lugares que Deus tem colocado a igreja. Tudo para a glória e honra do Senhor. Deus nos abençoe. E que desta noite seja uma noite marcante para cada um de nós. Vamos dar graças a Deus por aqueles que cooperaram para essa igreja chegar até agora. Quando chegar na sua casa, lembre de algum irmão, de alguma irmã, e comece a orar agradecendo por essas vidas. Agradeça pelas famílias que nós temos na igreja. Quando chegar na sua casa, compreenda que o Espírito Santo está com você. Ele te trouxe e Ele te leva. E Ele te levará à eternidade com Deus. Nós vamos entrar na eternidade, na glória celeste, no dia de Cristo, porque o Espírito Santo é a nossa garantia, perseverança dos santos. E somos, de fato, uma família que ama uns aos outros. A marca da igreja precisa ser o amor e a santidade. São marcas que nós não podemos abrir mão delas. E a justiça. Que Deus assim nos use. Amém. Amém.